Hola, ¿qué tal? ¿Tranquilos? Bien, hoy vamos a hablar del gerúndio. Gerúndio. Igualzinho no português, tá? O gerúndio indica uma ação que acontece no momento em que se fala. É uma situação que ela mostra algo que está acontecendo, uma ação que está sendo praticada. E a primeira, nós vamos iniciar, tá? Falando desse estudo mais simples, vendo o gerúndio no presente. Porque o gerúndio, tá? Ele pode ser utilizado em outras situações, como por exemplo no futuro, tá? No passado e no futuro, mas vamos falar no presente. O que é o presente? No momento dell'habla, tá? Então, só para a gente pensar um pouquinho, vamos entender os verbos, tá? Os verbos, como nós outros já havíamos visto, são palavras que exprimem ações e que são divididas em três conjugações. Verbos terminados em ar, né? Verbos terminados em verbos terminados em ir. Então, acompanha onde a maestra está colocando aqui a bolinha dela, nesse local que nós estamos lendo. Então, quando os verbos estão assim, eles estão no seu infinitivo, tá? Daí, nós aprendemos conjugá-los no presente do indicativo, por exemplo. E vimos que, para cada pronome sujeito, os verbos vão ser conjugados de uma maneira específico para terminação de verbos terminados em ar, de verbos terminados em e de verbos terminados em ir. Acontece que com o gerúndio isso é diferente. Só existe uma terminação, tá? E as terminações chamadas sufijos são ando e endo. Então, verbos terminados em ar, ando. Verbos terminados em ir ou ir, yendo. Então, olha lá, estudar fica estudiando. Correr fica correndo. Subir fica subindo. Então, é só a gente substituir a terminação desses verbos, de qualquer verbo, para essas outras desinências, tá? Não olvides, os verbos que são terminados em ar fica ando. Os que são terminados em ir fica yendo. Vamos prestar um pouquinho mais de atenção no estudar. Olha lá o estudar. Tá vendo que a raiz dele fica estude? Então, essa é a raiz. Colocando o ando depois dessa raiz, fica estudiando. Mas o i não é da terminação. Veja bem, o i é da raiz. Tanto que se o verbo aqui fosse hablar, não ficaria hablando, ficaria hablando. Eu estou falando isso porque aí, ó, por algum errinho de digitação, o i ficou negrito, tá? Mas esse i pertence à raiz, a la terminação, tá? Estude, terminação da raiz. E o que vem depois é o ando para verbos terminados em ar. Ah, maestra, mas para todos os pronomes vai ficar assim? Sim. Então, não existe uma variação de gerúndio em cada pronome sujeito. O gerúndio, ele só existe dessa maneira. Assim como quando ele está no infinitivo, ele fica só o ar, só ou só ir, tá? Então, no caso dos gerúndios, ando e endo. Mas é claro que isso aí vai acontecer com os verbos regulares. Então, hablando, cantando, trabalhando, correndo, bebendo, comendo, subindo, abrindo, né? Mas nós temos também verbos irregulares. Sim, né? Vocês vão, maestra, como que a gente vai aprender? Muito simples, tá? Nós temos que ver os tipos de irregularidade, tá? Então, alguns verbos
eles cambiam o E por I, mais a terminação que fica iendo. Então, por exemplo, verbos como pedir, que termina com ir, não fica pedindo, fica pedindo. Olha só se eu falasse pedindo, não fica feio? Então, lembra que a maestra sempre fala que as irregularidades, elas acontecem justamente para corrigir alguma falha na pronunciação, para melhorar. Então, no caso, ficou iendo, mas a raiz, né, que era aí, ó, o E, se transformou em I. Então, o E ficou I, por isso que ficou pedindo. E olha lá, quais são os outros verbos que têm esse mesmo radical? Radical é a raiz, é o que vem antes do ar, do er, do ir. Então, verbos como mentir, descer, sentir, repetir, seguir, seguem a mesma irregularidade. Então, não, olha lá, se pedir ficou pedindo, mentir fica mentindo, descer, dizendo, sintiendo, repetindo, seguindo, tá? Só que para que vocês entendam. Então, essa primeira irregularidade é por troca vocálica, tá? Então, o E transformou em I na raiz desse verbo, e aí depois na frente veio o iendo, que é específico para verbos terminados em ir, tá? O outro caso de irregularidade, também por câmbio vocálico, por mudança vocálica, o O, ó, tá vendo onde que eu tô aqui, ó? O O se transforma em U, tá? E aí, como a gente não tem verbos, tá? E isso acontece também com verbos terminados em ir. Então, olha lá. O dormir fica dormindo, não dormindo. Fica dormindo. Por quê? Por troca vocálica. O O se transformou em U. Outros verbos que seguem a mesma irregularidade. Poder, pudiendo. Morir, moriendo, tá? O morir, atenção, que é um R só. Então, fica moriendo, tá? Não é com 2 R's. Então, essa irregularidade por câmbio vocálico, a gente, na verdade, nós temos que ir pensando. Existe irregularidade. Então, o E que se transforma em I, certo? O O se transforma em U. E quando que acontece isso, né? A gente vai perceber que acontece quando são gerúndios, e aí a gente tem que ir memorizando as palavras. Não existe outra forma, tá? Infelizmente, conjugação verbal, a gente tem que ficar falando, lendo, e aí a gente vai memorizando. Aí tem uma outra irregularidade, tá? Outro tipo de irregularidade, ela é mais fácil da gente visualizar, tá? E eu vou explicar para vocês por que ela é mais fácil. Porque basicamente tem a ver com a terminação da raiz dos verbos. Então, olha lá, tá vendo o ler? A terminação dele é er. O que vem antes é chamado de raiz. Então, toda vez que a raiz de um verbo, então pensa bem, eu preciso colocar o verbo no gerúndio. Se esse verbo na sua formato infinitivo, na sua forma normal, se a raiz desse verbo terminar em vocal, tá? E for um verbo terminado em er ou ir, então verbos terminados em er ou ir, cuja raiz desse verbo também terminar em vocal, como, olha lá, construir, o U é uma vocal, terminou a raiz. Ler, o E é uma vocal, terminou a raiz. O que acontece na hora da gente colocar o iendo? Ao invés da gente escrever iendo com I, a gente vai escrever com J, com Y. Então, vai ser iendo, a gente pode falar iendo ou yendo. Por que acontece isso? Porque no espanhol não existe triptongo,
né? Essa formação de triptongo com vocal não existe, tá bom? Não existe. Então, ó, se eu fosse seguir a regra de verbos terminados em er ou ir, eu ia colocar o iendo, né, com i. Porém, verbos que são terminados com er e ir e a sua raiz também tem uma vocal, para não dar 3 vocais juntas, a gente muda o i por j, fica yendo. Então, ler ficou legendo. Assim como cair fica cayendo, crer fica creyendo. Vamos ver verbos terminados em ir, tá? O construir, construyendo. Diluir, diluyendo. Ir fica yendo. O próprio verbo ir fica yendo, tá? Construir, construyendo. Oír, oyendo, entre outros. Existem muitos. Tá? A gente tem que prestar atenção se o verbo terminou em ir ou ir, então vai ser iendo. Agora, se a raiz desse verbo terminar em vocal, para a gente não ter 3 vogais juntas, a gente muda o i para j. Tranquilos? Perfeito. Isso parece que é muito complicado, mas não é, tá, gente? Conforme nós formos fazendo, vocês vão estudando, vocês vão conseguir, tá? Atrévete e pronuncia assim medo. Então, outra coisa, se de repente ficou com dúvida, não entendeu? Pausa o vídeo, volta um pouquinho, ouve de novo, tá bom? Então, olha lá. Identifique no diálogo a continuação as situações que expressam gerúndio. Então, nós vamos ouvir o diálogo e vocês vão perceber as situações que mostram gerúndio. Olha lá. ¿Es este tu loro? Que bueno e que tranquilo parece. Que va. Se está callado es porque está tramando algo. Sempre está dizendo tonterias e intentando morder os dedos de los que passam por delante de la jaula. Ahora que lo dices, creo que me está mirando de uma forma estranha. Mejor se me alejo de la jaula, não? Então, nesse diálogo aí, a gente tem algumas palavras que são verbos. E são verbos em gerúndio. Vocês vão ter que encontrar os gerúndios e responder quais são os gerúndios aí na linha, tá bom? Segundo exercício. Completa as frases abaixo conjugando os verbos entre parênteses em gerúndio e, además, um adjetivo del requadro quando seja necessário. Então, veja bem, aqui estão os adjetivos. Nerviosa, listo, azul, responsável. Essas palavras são os adjetivos, tranquilos? Listo quer dizer assim, ó, pessoa que tá pronta, uma pessoa preparada ou que terminou, tá? E dentro de cada parênteses tem verbos terminados no infinitivo, como praticar, aprender, esperar. Então, esses verbos aí de cada frase, vocês vão ter que conjugar no gerúndio, colocando no lugar ando ou yendo e observando as irregularidades. E que vira i, o que vira u, e o i que se transforma em j pela regra que a maestra explicou. Se tiver dúvida, volta ali na folhinha, na página de vocês e leem as regras outra vez. Então, vocês vão ter que ler e completar. Vão ter casos que vai ser necessário também vocês colocarem na frase algum adjetivo. Então, aí, pelo sentido do texto de cada frase, vocês vão poder ver qual adjetivo será. Tranquilos? E aí, na próxima aula, a maestra faz a correção. Então, assim que a gente se vê no ao vivo, nós outros vamos fazer a correção. Besitos
Espero que tenham compreendido. Adiós!